Tarde, senhoras. Vamos dar início à nossa aulinha de História Boa B. tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Vitão. Cada vez mais gordo, hein, cara? Tá cevado. Fala do Enem com a galera aí pra mim, por favor. Senhores... Não, deixa você falar, eu quero ouvir sua voz. Fala aí. Ó, rapaz, você tá assim com a caraça grande, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, cara babaca. Coloca aí a sua carona para os caras verem a sua cara. Coloca aí. Não, tá legal não. Tá legal. A barba não tá pra Coloca fazer, aí, não tá pô. Coloca aí, vai ficar de não, sacanagem. O pessoal tá com saudade de você, rapaz. não, falei com eles ontem. Galera, boa tarde. Só lembrando das inscrições pro Enem, tá, gente? Que se encerra agora, dia 22, tá bom? Bola, professor, bola, galera. Tá, cabelinho tá penteado de lado, né? Tá uma beleza, né? Pelo menos eu tenho, né, Vitor? Pelo menos Não, cabelo eu tenho. E você, tô meu até, velho? tô até de boné, porque tá grande demais, entendeu? Nossa senhora, eu faço ideia que esses 4 cabelos empurrando o boné para cima. Cebolinha, cebolinha. É. Vamos lá, então. Senhores e senhoras, hoje nós vamos dar uma aula que vai terminar o capítulo que o seu tio Serlon começou, eu dei um pedaço, ele deu outro, e hoje a gente termina, que é o capítulo que fala das invasões estrangeiras até o período pombalino, beleza? Se você foi lá no blog, você viu lá que eu deixei os slides pertinentes aos conteúdos que nós vamos utilizar e vamos fazer agora, beleza? É uma aula maneira. Eu posso te falar que é uma aula maneira. É uma dó eu não estar te vendo, pá. Mas fazer o quê? E quando eu estava almoçando agora, vendo ali o jornal, nossa senhora, cara, é um negócio que é uma maravilha, né? Só derrota, só derrota. E hoje eu estava falando para os meninos da manhã, eu falo para vocês. Tem que fazer inscrição do Enem. Claro que tem que fazer inscrição do Enem. Não vai ficar aí igual um Zé Mané achando, vai ser adiado, vai ser isso e aquilo. Não faça isso. Não faça isso. Faça a sua inscrição. Creio eu que todos os senhores já fizeram, beleza? Se não fizeram, faça. Mas e se o Enem for adiado? Não há problema se o Enem for adiado. É claro que todo mundo sofre nesse processo. Todo mundo sofre, todo mundo está sofrendo. Isso é o óbvio, sacou? A situação foi uma que gerações de todas que eu conheço, de todas as gerações que eu conheço, nunca viveram algo igual, sacou? A não ser que você conheça alguém aí que nasceu e viveu a pandemia da 1918 da gripe espanhola, sacou? E o que acaba acontecendo então? Eu falo para você não se apavorar. Não se apavorar por quê? Porque se o Enem for adiado, ele não vai ser adiado só para nós. Ele vai ser adiado para todo mundo. Mas aí tem que fazer um planejamento para poder adequar para quando vai ser aula. Senhores, nós estamos dentro de uma empresa privada que preza pela excelência. Sacou? Sacou? Então, a ideia é o quê? A ideia é de que nós estamos acompanhando em tempo ao vivo e a cores o que está acontecendo para poder fazer o melhor cardápio de opção para você poder se servir. Por quê? Porque a nossa ideia, claro, não é só fazer você terminar o ensino médio. Eu estou ligado que vocês vão terminar. Mas a ideia também é conseguir fazer com que você atinja o seu objetivo, que é entrar no curso, na universidade que você quer. E a gente tem essa experiência. Então, coisas que nos cabem, nós fazemos. A você frequentar as aulas, assistir às aulas, fazer os exercícios, tirar as dúvidas com os professores que mantêm contato com vocês, sacou? O que nos cabe enquanto professor? Tá aqui, me dá aula, te dá aula, tá ao vivo, trocando ideia com você agora aí, ó. Daqui a pouco você pode me futucar e que você vai ver, sacou? Tô aqui, ao vivo. É ao vivo. É diferente. Eu estou acompanhando igual uma sala de aula. Tá me entendendo? Uma aula gravada acontece, outra acontece, tô ligado. Mas eu tô aqui ao vivo. E aí, para poder acompanhar o que está acontecendo em tempo real, a escola também planeja para que isso saia da melhor forma possível. Então, não soframos por questões que não fazem parte da nossa alçada. Tem como nós determinar quando que vai ser o Enem? Não. Vamos sofrer por isso? Não. Vamos fazer a nossa melhor parte. Você a sua, estudando, estando antenado, fazendo exercício, tirando dúvida. Nós aqui, cumprindo horário, dando as aulas, trazendo as ideias que tem que trazer e fazendo o melhor trabalho possível para uma escola que mudou assim. Você lembra que eu falava com vocês na sala de aula que a gente vivia numa escola que era igual da Idade Média, que é igual uma penitenciária, que tem só uma janelinha para você ver o sol nascer quadrado, que você tem que pedir para ir no banheiro, fazer isso, fazer aquilo? Em quantos anos, em quantos séculos nós ficamos com a escola daquele jeito?
E agora a gente está passando a ter uma escola que ela passou a ser totalmente diferente do dia para a noite. Então, essa transformação, essa novidade que se apresenta para todo mundo, como eu disse, é novidade. E eu tenho muita positividade, estou correndo atrás do meu serviço e fazendo o máximo possível para que você também tenha a sua positividade, cresça e corra atrás do seu destino para você conseguir o que você quer. Pode crer? É a ideia que eu dou. Ah, você é viajante. Claro, você sabe. Sou um camarada mais filosófico. Mas aí, meu velho, se não nos trazem tranquilidade, quem trará? A gente vai ficando mais velho, vai começando a ver as coisas de um olhar diferenciado. Para você que está com 16, 17, 18, 20 e poucos anos, pô, sacou? Isso conta. E quando vier o Enem, vai ser igual para todo mundo. E quando vier o Enem, eu tenho certeza que você vai estar preparado numa qualidade não igual ao resto, mas superior à grande maioria. Então, faz sua parte. O que lhe cabe, faça. E você vai ver que os frutos vão ser positivos. Vamos lá, então. Eu vou dividir um slide com você agora, que eu postei lá no blog, que são justamente sobre os assuntos que nós vamos falar hoje. Os assuntos que nós vamos falar hoje é de um capítulo que vai estar aparecendo na tela para você aí no 4, 3, 2, 1 e foi. Vamos colocar aqui em tela cheia. Esse assunto ele começa das invasões estrangeiras até o período pombalino, beleza? Eu coloquei os slides do capítulo inteiro aqui. Se você quiser copiar, tá show de bola. Vamos lá, então. Só voltar aqui nos slides. Voltando. Tá aí, voltando, tá vendo? Então, frente B, módulo 04, das invasões estrangeiras ao período pombalino, beleza? A primeira parte os senhores já viram com o nosso camarada, bom e velho amigo, mestre Serlon Natividade, que ele falou com vocês a respeito do período de União Ibérica, que eu também fortaleci na nossa aula depois em sala. O Serlon comentou, deu uma matéria massa para vocês sobre as invasões estrangeiras. Ele falou da parte das invasões francesas, invasão francesa ao Rio de Janeiro, da França Antártica, invasão ao Maranhão, França Equinocial. Eu falei para vocês sobre as incursões inglesas, que são invasões apenas para saque, sem a ideia de se fixar ou colonizar. Muitas incursões aconteceram principalmente de ingleses, como Thomas Cavendish, ou de holandeses, como Piet Hein, e por aí vai. Beleza? E também falei para vocês das invasões holandesas. Falei que a Holanda se torna independente em 1581. A Holanda se torna independente da Espanha. E a Espanha, naquela época, não aceitando a independência da Holanda, que era a Flandres, mais Bélgica, mais Liechtenstein, como eu já te disse antes, a Espanha vai lá e adota um embargo econômico. E quando ela adota o embargo econômico, a ideia é pura e simples. A Holanda vive de mercantilismo comercial, é feira, compra, vende, transporta. Se agora é período de União Ibérica, porque nós estamos entre 1580 e 1640, todas as terras dentro dos limites de Tordesilhas pertencem unicamente à Espanha. Então, a Espanha age de que forma? Proíbe a Holanda, que vive do comércio, compra, transporte e venda, de comercializar com quaisquer áreas suas, que são simplesmente todas aquelas que estão dentro dos limites do Tratado de Tordesilhas. Falei para vocês que ela reage ao bloqueio, criando a Companhia das Índias Orientais, que vai invadir terras da Ásia e África Oriental. E a Companhia das Índias Ocidentais, que vai invadir, quebrar o monopólio, quebrar o embargo na costa ocidental africana e na América. E é justamente essa Companhia das Índias Ocidentais, WIC, que faz duas invasões ao Brasil. A primeira na Bahia, conforme aula já dada, a segunda em Pernambuco, conforme aula já dada. E aí eu comentei com os senhores que o meu querido Serlon pediu só para fortalecer com vocês a ideia de como que terminou aquela guerra, para poder falar sobre o Tratado de Mitten, que ele não deu para falar na última aula dele. Aí eu comentei com ele, meu camarada, nós já falamos do Tratado de Mitten na nossa aula. Ah, por quê? Porque quando eu vou falar da expulsão dos holandeses, eu falo do endividamento de Portugal. E nesse processo de endividamento de Portugal, eu falei para vocês justamente sobre o Tratado de Mitten, também chamado de Tratados de Panos e Vinhos. Hoje, não entendi, dá para me lembrar? Dá, claro que dá. O que você tem que imaginar é que nessa insurreição pernambucana de 1645 a 1654, ela é uma insurreição
dos colonos luso-brasileiros para poder expulsar os holandeses e não ter que pagar aos holandeses os impostos e as dívidas que haviam adquirido com eles, né? E aí, o que acontece? Eles conseguem expulsar os holandeses, mas eu falei com vocês que, apesar de ser um negócio muito publicitado, muito vangloriado, porque foi um exército feito de pretos, indígenas e de brancos portugueses e de mestiços, pardos e não sei o que lá, que se juntaram e expulsaram o exército holandês daqui, é bom imaginar que os caras, sim, conseguiram expulsar. Mas, sim, era uma parcela, um fragmento do exército holandês que estava aqui, já que a maior parte do exército holandês se encontrava na Holanda. Beleza? E aí, Ronde? E aí, prova disso que eu estou te dizendo, de que nós expulsamos nessa insurreição pernambucana de 1654 os holandeses, não é a insurreição pernambucana de 1817. Não é essa, de 1817, é aquela da época da família real, que os caras querem separar o Brasil de Portugal. Ah, então tem dois movimentos chamados insurreição pernambucana. Um em 1654, o outro em 1807. Um para expulsar os holandeses, o outro para tentar fazer o Brasil se tornar independente. Pode crer? E aí, cara, voltando. Prova de que não foi uma vitória esmagadora, cachapante sobre os holandeses do nosso exército híbrido, né, multirracial. Prova disso de que se nós realmente tivéssemos ganhado dos caras, os caras que tinham que indenizar a gente os custos da guerra. E não vai ser isso que vai acontecer. Você vê aí a Paz de Haia, indenização de 4 milhões de cruzados à Holanda. Aonde que entra a parada do Tratado de Mito? 4 milhões de cruzados é muita grana. Eu falei que é tanta grana que Portugal não tem condições de pagar. Ele pega esse dinheiro emprestado com a Inglaterra. Com esse dinheiro emprestado que ele pegou com a Inglaterra, ele paga a Holanda. Falei com vocês na aula passada que com esse capital imenso, a Holanda consegue montar a concorrente do Brasil lá nas Antilhas. A Holanda só não sabia fazer o plantio e o tráfico de escravos. Em 24 anos que ela ficou aqui, ela aprendeu essas duas etapas também. Ela tem todo o know-how produtivo. Vai para as Antilhas, que são ilhas da América Central, e lá esses camaradas vão ter a melhor tecnologia, o melhor financiamento, condições de clima, solo e relevo parecidas ou melhores do que a do Brasil. Consequência, esses camaradas vão conseguir vender um açúcar de melhor qualidade, mais barato do que o brasileiro. Consequência, os produtores de açúcar no Brasil entram numa crise econômica profunda, né? E aí Portugal, então, ó, já está devendo a Inglaterra, entra numa crise econômica profunda, precisa de ir pegando cada vez mais empréstimos. E isso leva um país que é devedor, como Portugal devia à Inglaterra, enquanto você é um país devedor, você acaba se sujeitando, não só economicamente, mas também politicamente. Nesse contexto de devedor, de dependente econômico da Inglaterra, Portugal acaba assinando o tratado como o Tratado de Mito, que é o Tratado dos Panos e Vinhos. A Inglaterra venderia seus manufaturados com tarifas preferenciais em Portugal e colônias. E Portugal venderia seus vinhos com tarifas preferenciais na Inglaterra e colônias. Pode parecer algo justo, mas não é, pelo fato de que, nessa balança comercial, consumimos muito mais manufaturados do que consumimos, de fato, vinho, com exceção de uma ou outra pessoa, é claro. E aí? E aí, quanto mais você deve, mais dependente economicamente você acaba sendo forçado a assinar tratados que não são convenientes à sua economia, que acabam te prejudicando. Não é porque você é burro, como alguns falam. O português é burro, assinou tratado de pano e vinho, tratado de mito com os ingleses, se ferraram. Não é porque são burros, é porque são forçados a usar, porque dependem economicamente de. Sacou? E aí, cara, chegamos na parte que nos cabe hoje. Vamos lá, fazer aquela espreguiçar. Para começarmos a falar sobre o quê? A parte que nos cabe, que é o período pombalino, e sobre o processo de expansão territorial do Brasil. Observa nesse mapinha que originalmente nós somos apenas o lado direito. E eu falei com vocês que de 1580 a 1640, durante o período de União Ibérica, você tira essa linha daí. Você pode transitar de um lado para o outro. No entanto, você viu na aula passada que um dos efeitos, né, da fim da União Ibérica foi justamente as guerras que aconteceram na Europa, que fizeram com que Portugal, vou até voltar a telinha aí para você ver, na época, fizeram com que Portugal e Holanda acabassem ficando do lado vencedor da guerra. Teve uma guerra, a Guerra dos 30 Anos, entre os Habsburgo, que eram os espanhóis, e entre os Bourbons, que eram os franceses, né?
Nessa guerra, tanto Holanda quanto Portugal ficaram do lado francês, do lado vencedor. Eu falei para vocês que a Holanda ela ficou do lado vencedor, mas ela gastou tanto dinheiro na guerra que ela quis mudar o tratamento que ela dava à colônia. Então acabou acontecendo a insurreição pernambucana, que nós acabamos de explicar. E já os portugueses vão se aproveitar de que a parte derrotada foi a Espanha, que está destruída, devastada, e os portugueses conseguem fazer a sua restauração monárquica, a sua restauração independente. Volta a ser independente. Assume agora a quarta e última dinastia que nós vemos aqui em História para Vestibulares e Enem, a dinastia de Bragança. Aí você fala, e aí, Rony? E aí, o que acontece? Acabou a União Ibérica. As terras que nós conquistamos do lado esquerdo desse mapa não são nossas. Como que vai ficar essa situação? Esse é um dos temas da aula de hoje. E o outro tema, que nós já falamos como nós ocupamos esse território, né? Entradas, bandeiras, ação jesuítica, fortes militares, agricultura, pecuária. O Serlon falou da mineração, ele falou onde descobre esse ouro, essa prata, que divide a capitania do Espírito Santo e surge uma outra grande capitania a partir da nossa, que é a capitania das Minas Gerais, que existem duas formas de extração principal de ouro, a lavra, que é feita com tecnologia, com pessoas fiscalizando, feita por grandes mineradores que têm grana. Já as faiscações, que são explorações de ouro feitas por pessoas mais pobres, que não têm dinheiro para comprar uma data, não têm dinheiro para comprar um lote de ouro. Então, esses caras vão para a beirada dos rios pegar o que sobra. São os faiscadores, aqueles que pegam o que sobra, sacou? Aqueles que vivem na beiradinha, aquele ouro de aluvião. Falou da sua administração, que existia um regimento, que é um conjunto de leis e regras, da intendência das minas, que era aquela que fiscalizava a aplicação dessas leis e regras na região mineradora, e falou dos impostos, do quinto, que é o principal imposto cobrado. Não importa se você explora 1 grama ou 1.000 quilos, você tem que pagar 20%. Da captação, que era imposto pago pelo número de escravos que você possuísse. Tenho 10 escravos, pago 10 captações por ano. Da finta, que era a quantidade de impostos somados que uma região mineradora tinha que ter. E a derrama, que é a cobrança dos impostos atrasados. Eu vou falar da finta e vou falar da derrama daqui a pouco com o Marquês de Pombal, porque ele que vai aplicar essa parada aqui, então eu vou voltar e vou explicar isso de novo de forma mais aprofundada, porque essa finta e essa derrama são importantes. Explorando o ouro também vai achar diamantes, inicialmente exploração livre, depois por contrato, existia um leilão, aquele camarada que desse o maior lance ganhava o direito de explorar a região mineradora pelo prazo de 1 ano. No final de 1 ano, ele pegava 20% de tudo que ele explorou e dava para a coroa portuguesa. E depois a coroa portuguesa cresceu o zoião e fez aquele diamante que antes era espado livre. Cada um explorava do jeito que quisesse. Tinha que pagar 20% para a coroa. Mas era difícil pagar 20% de uma pedra de diamante, quebrar a pedra é difícil. Aí virou contratação, era leilão. O cara que desse o maior lance ganhava o leilão e explorava todo o diamante. E no final do ano ele dava 20% para a coroa. Só que a coroa cresceu o zoião e fez estanco. Lembra que estanco é monopólio real de exploração. Significa que só a coroa portuguesa passou a ter o monopólio de explorar o diamante no Brasil. Valeu? Aí chegamos na parte que nos cabe. Fizemos, então, a revisão zona de partes de aulas anteriores, beleza? E aí agora a gente vai lá falar das reformas pombalinas. Bem, o que está acontecendo? Quando nós tivemos a restauração monárquica dessa dinastia de Bragança, o rei em questão, que nós vamos falar dele, é o tal do Dom José. E quem que é o Dom José? O Dom José, ele é um rei de Portugal. No entanto, esse camarada, ele tem alguns probleminhas leves de cabeça. É um camarada que tinha um certo retardo, tinha um certo problema mental, que lhe faltavam as faculdades, né? Tinha uma esquizofrenia, um grau de esquizofrenia avançado. Via coisas, conversava, falava sozinho. Não que nós não sejamos esquizofrênicos, em maior ou menor grau. Quem é que não fala sozinho, vê coisas? Não, Rony, eu não falo sozinho e vejo coisas, não. Pois bem, você não é um esquizofrênico, mas que tem uma galera que é em maior ou menor grau, é. O Dom José era. O Dom José se perdia no meio da própria fala, não conseguia completar a ideia. Ah, eu conheço algumas pessoas que estão falando e se perdem no meio do caminho. Pois é. Você tem ainda, meu camarada, o Dom José,
que se perdia nos pensamentos, se perdia olhando para alguma coisa. Então, um camarada que tinha um lagzinho ali, tá me entendendo? E isso, para não falar que o rei era doido, né? Porque ele é rei, os camaradas na época arrumaram um jeito de tentar fazer o quê? Como o Dom José, por suas faculdades mentais não funcionando em sua plenitude, por ter alguns probleminhas de funcionamento, como eu te disse aí, um grau de esquizofrenia mais avançado, né? De ter lá umas dificuldades mentais, esse camarada, ele era o rei de Portugal. E para fazer Portugal funcionar na época, colocaram para poder ser o primeiro-ministro o camarada mais importante ou bem-sucedido de Portugal na época, que era um camarada chamado Sebastião de Carvalho e Melo. Esse Sebastião José de Carvalho e Melo é o tal do Marquês de Pombal. E esse Marquês de Pombal, ele era um comerciante, era um industrial muito bem sucedido de Portugal, mais bem sucedido, e o Dom José convidou ele para poder ser o cara que iria administrar Portugal e colônias. Isso que o Dom José era rei, mas não tinha suas capacidades intelectuais em sua plenitude. E aí chamaram o cara mais massa que tinha. Só que esse cara mais massa negou a primeira vez. E aí o Dom José foi lá e deu ideia nele. Falou, irmão, ou você assume como ministro do rei, governando em meu nome, com a melhor capacidade possível, ou você vai deixar de ser marquês. Você vai perder suas terras, seus pontos de comércio, suas fábricas, e será exilado de Portugal e colônias com sua mulher, filhos, parentes, você, todo mundo, adeus, muchacho. E aí, era um pouquinho meio lesa da ideia, mas o Dom José, quando tinha disposição para desafiar, tinha. E o Marquês de Pombal assoviou fininho. Assoviou fininho, foi lá e falou: não, pode deixar aqui, então eu vou virar o ministro de Portugal. Observa que está escrito Reformas Pombalinas, o despotismo esclarecido no Brasil. A próxima matéria que você vai ver lá em História Geral vai ser sobre Renascimento, e aí depois você vai ter Reforma e Contra-Reforma, e uma outra matéria vai ser sobre Iluminismo. E você deve se lembrar que o Iluminismo defende aqueles preceitos da liberdade, igualdade, fraternidade, beleza? E é claro, o que acaba acontecendo é que em alguns lugares ele acontece de forma mais rápida, mais intensa, como na França, como na Inglaterra. Em outros lugares ele chega mais devagar e sofre adequações. Por exemplo, em Portugal, você tinha um negócio chamado despotismo esclarecido. O iluminismo critica o antigo regime. Ele critica o cara que é o absolutista, que tem o poder na mão dele. Ele critica o mercantilismo, que é o monopólio do comércio. Ele critica uma sociedade de ordens, que é uma imposição da Igreja Católica. Sacou? Só que em alguns lugares, os próprios reis passam a realizar reformas ou a nomear algumas pessoas que fazem reformas em seu nome. Quando você é um monarca e, ao mesmo tempo, você realiza reformas modernizadoras de caráter liberal, de caráter iluminista, você é um déspota, é um governante autocrático, esclarecido, influenciado pelo iluminismo. Esse era o Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Esse camarada fez um excelente governo em Portugal na época. Não só porque ele aplicou práticas liberais, como o livre comércio, a livre iniciativa, simplificou a cadeia de impostos, padronizou os impostos, colocou barreira alfandegária, sacou? E incentivou a produção da indústria nacional para gerar emprego e renda dentro de Portugal, para não fazer o capital sair. Reconstruiu Portugal depois de um maremoto que teve um tsunami que devastou a costa portuguesa, e sem contar que quando entrou na parte continental é um terremoto que derrubou Lisboa no chão, sacou? Lisboa foi incendiada. Eu até comentei que esse Dom José deu uma sorte danada, porque no dia que teve o terremoto em Lisboa, a cúpula do palácio caiu em cima da cama do rei. E o rei só não morreu esmagado, igual a pizza, pelo fato de que ele deu a sorte de estar em sua casa de campo, onde os reflexos do terremoto foram muito menores e foram apenas pequenos tremores. O rei ficou tão chocado depois disso que nunca mais ele dormiu numa casa que tivesse algo que pudesse ser pesado o suficiente, que pudesse cair na sua cabeça e matasse. Ele passou a dormir só em tendas, aquelas que, se tivesse um terremoto, no máximo que vai cair vai ser um paninho na minha cabeça. Esse é o Dom José. Se ele tem razão ou não de ser esquizofrênico, você pode discutir.
Existem várias coisas que falam sobre ele, como, por exemplo, o fato de que boa parte dos membros da família casavam entre si, que era algo muito comum das monarquias europeias na época. E os senhores devem saber que quando acontecem casamentos entre familiares, a possibilidade de terem alguns problemas de consanguinidade, nascerem os meninos com algumas faltas de faculdades mentais ou físicas, isso é muito pleno. Eu falo porque o meu avô e minha avó são primos e eu tenho alguns tios que não funcionam muito bem, não. E eu posso te alertar que eu acho que você reconhece que eu também dou uma desviadinha de leve. O nosso camarada Dom José aí dava muito mais. E aí, cara, reconstruiu Portugal, cara, reurbanizou Lisboa, modernizou o lugar, expulsou o clero que fazia parte da administração do Estado. Ele, enquanto um cara iluminista, um camarada anticlerical. O iluminismo é anticlerical. E o cara que é iluminista, ele tem como frase síntese, uma das muitas, aquela assim: o homem só será livre e feliz quando o último rei morrer enforcado nas tripas do último papa. Sacou? Ou seja, é anti-absolutista e é anticlerical. Um déspota esclarecido, por ser um déspota esclarecido, ele é exceção. Ele é um rei que tem poderes concentrados nele, então ele continua sendo absolutista, o filho da mãe, mas ele é esclarecido ao ponto de fazer algumas reformas iluministas. Para você sacar qual que é a ideia que eu estou acabando de te dar, imagina assim, o iluminismo, quando chega em um país, ele defende a tripartição de poderes. Aí, o iluminismo, quando chega no outro país, ele vai lá e defende impostos iguais, defende fim de monopólios. Aí, o que eu faço? Como eu sou um rei que eu percebi que vários outros reis caíram porque não fizeram essas reformas, eu, rei Rondinelius, o Grande, vou lá e falo: ah, o iluminismo quer tripartir os poderes? Beleza, eu vou lá e divido executivo, legislativo e judiciário. Mas quem continua como rei? Eu. Ah, o iluminismo defende impostos igualitários? Beleza, eu vou lá e padronizo a carga tributária de acordo com a renda. E aí? Ah, quem tem mais, quem tem menos paga menos, é proporcional. Mas eu continuo sendo rei. Ah, o iluminismo prega o fim dos monopólios, o liberalismo econômico? Beleza, eu acabo com os monopólios, concedo o liberalismo. Mas eu continuo sendo como rei. Sacou? O que é um déspota esclarecido? Ele se mantém enquanto monarca absolutista por mais tempo do que os outros monarcas absolutistas, porque ele faz algumas reformas iluministas que os outros monarcas absolutistas não fizeram e por isso caíram. Sacou? O lugar onde o despotismo esclarecido vai ser muito conhecido vai ser em Portugal, vai ser na Áustria e na Rússia. Beleza? Mas você vai ver essa matéria lá em Iluminismo. Você vai ser comigo com a Adelarmo, vamos ver quem vai estar nesse time. Beleza? E em Portugal, então, o cara foi show. E no Brasil? Cara, no Brasil ele fez o Brasil ser o que o Brasil tinha que ser. O Brasil não era uma colônia? Não era uma colônia de exploração? Então ele tinha que fazer a colônia de exploração funcionar. E o que ele acaba fazendo? Na época, ele vai ser considerado pelos brasileiros um camarada autoritário, um camarada impopular. Ah, por quê? Pelo fato de que ele foi um camarada que colocou para ser certo o que é certo. Se isso é proibido, é proibido. Se o imposto é esse, é esse. Se a punição para tráfico é essa, vai ser essa. E os senhores bem sabem que boa parte dos brasileiros tem a lei como sendo assim, a lei para uns, para mim, outra coisa. Beleza? Ou com aquela ideia ainda, você sabe com quem você está falando? Ou com aquela ideia ainda, você sabe de quem eu sou filho? Ou com aquela ideia ainda, você sabe quem eu conheço na polícia, no exército, juiz, isso e aquilo? Quantas e quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Sacou? Eu já ouvi várias e continuo ouvindo. Como se todos esses camaradas, que eu não vou xingar aqui porque eu estou com vontade, não fossem ó, igual todo mundo é e vai pro buraco igual todo mundo vai. Sacou? Mas acho, eu tenho um contatinho melhor, eu tenho uma influência melhor, eu posso isso, eu posso me dar bem, eu posso estar na fila na frente, eu posso isso e aquilo. Se não tem ninguém me vigiando, eu posso fazer o ilícito. Se não tem ninguém tirando uma foto ou me filmando para me dar uma multa, eu vou praticar o ilícito. Essa é a nossa derrota, herança, em grande parte desses brother aí, ó, dos portugueses, sacou? E aí, cara, não que indígenas tivesse malandragem também. Não de que africano não tivesse a malandragem também. Mas juntando com o português, que é o rei da malandragem, meu camarada,
Eis-nos aqui. E aí? Só que isso é uma questão de que, ao longo do tempo, a gente pode mudar se você já não é diferente, porque você é um ser pensante, capaz de mudar e alterar as coisas ao seu redor. Não só de falar que deve ser isso, deve ser aquilo. Não só falar, está sendo preconceituoso, falando que indígena é isso, que africano é aquilo, que branco é aquilo. Todo mundo tem uma coisa em maior ou menor grau. Não estou falando que ninguém é culpado. Mas que quando tem essas somas e forma nós brasileiros nessa historiografia, a corrupção caminha lado a lado desde que os caras chegaram aqui e juntaram os três povos num lugar só. Os desmandos caminham de lado a lado desde que juntaram os três povos aqui. A supremacia de um sobre o outro, a exploração de um sobre o outro, quem é rico, quem é pobre, quem obedece, quem manda, desde que juntaram esses caras que estão aqui, sempre foi assim. E pouca coisa mudou, infelizmente. E aí? E aí, para os brasileiros, quando chega alguém que tem a ideia de mudar e colocar uma lei mais reta e clara, de fazer o certo ser certo e o certo nunca vai ser errado, um desses caras é o Sebastião José de Carvalho, Marquês de Pombal. Sacou? Se a colônia tem que ser fiscalizada, vai ser. E aí os brasileiros se sentindo fiscalizados não se sentem muito bem. Como se, por exemplo, eu não fosse agora. Como se, por exemplo, você não fosse agora porque a aula é gravada. Como se, por exemplo, se nós não fôssemos agora, porque a aula é gravada, nós temos também o Vital acompanhando a gente aí enquanto coordenador e supervisor, sacou? Tudo é fiscalizado. Se você faz a parada dentro da moral, você pode fazer, sacou? Agora, fazer um negócio ali fora, que é o que o pessoal acha que pode fazer, e acaba dando esses probleminhas aí. Mas lembre-se que nem todas as leis estão aí para serem respeitadas. Se elas não são justas, não são equivalentes, elas devem ser questionadas, às vezes subvertidas e até por fim alteradas ou derrubadas. Porque se não pensássemos assim, até hoje existiria, por exemplo, a escravidão. Se nós não pensássemos e reagíssemos assim, até hoje, por exemplo, homens e mulheres não teriam, pelo menos na teoria, direitos iguais. Se não pensássemos assim, não havia garantia de direitos trabalhistas conquistados lá na era Getúlio Vargas, e que nos últimos tempos acabaram sendo alfinetados de leve, mas são as modernidades. Então, tem que saber pesar. Pensa e pesa, e vê o que é certo. Se está certo, é certo, e isso nunca vai ser errado. E aí, o que acontece? Esse camarada vai lá e fala: as capitanias hereditárias não funcionam. Ele vai lá e extingue o sistema de capitanias hereditárias e cria as capitanias reais. Só duas capitanias prosperaram de verdade: Pernambuco e São Vicente. O resto foi quase que um ultraje. Então, agora as capitanias, que antes cada donatário mandava, agora o poder volta a ser centralizado. Ou seja, é o Marquês de Pombal que vai exercer o poder centralizado sobre todo o território brasileiro. E aí o ponto alto da matéria sobre o Pombal. As últimas coisas aqui são as mais importantes sobre o Pombal. E se tiver que cair dele, esse camarada não só mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para facilitar a administração e ficar mais próximo da região que mais dava impostos e lucro, que era a região mineradora. Esse camarada dividiu o Espírito Santo, né, meu velho? Contribuiu para o Espírito Santo se isolar ainda mais, porque inicialmente o ouro foi descoberto dentro dos limites da capitania do Espírito Santo. O Espírito Santo não era essa fitinha de terra que é hoje. A capitania do Espírito Santo pegava o que hoje é o sul da Bahia, o norte do Rio de Janeiro, e ia em duas linhas paralelas até chegar ao limite de Tordesilhas, que nada mais é do que Goiás. Onde pegávamos o sul da Bahia, norte do Rio de Janeiro, e ia em duas linhas paralelas retas até chegar ao estado de Goiás. Mano, é isso aí. E aí, quando descobriu o ouro, a maior parte do ouro foi dentro da nossa capitania. O que acabou acontecendo? Para isolar a região mineradora do litoral, dividiu o Espírito Santo e criou-se a capitania das Minas Gerais, sacou? A maior parte do nosso território acabou sendo dividido para formar uma nova capitania. O Espírito Santo virou barreira verde. Como daqui para lá seria o caminho mais reto, os portugueses temiam que tivessem invasões e contrabandistas daqui para lá. Bloquearam os rios e bloquearam as estradas que partiam em forma reta, ou mais reta possível, do Espírito Santo para aquela região. Tanto é que, além disso, boa parte da população do Espírito Santo migrou para a região de Minas Gerais. Eu estou dizendo boa parte, é 70% dos homens em condição de trabalho migraram para a região mineradora. Então, aquela região não só era Espírito Santo, como ela ainda, meu camarada, foi colonizada e foi povoada e inicialmente habitada por pessoas que habitavam essa faixa litorânea. Eu estou falando que nós, enquanto mineiros, capixabas e quaisquer pessoas de outros estados, somos a mesma coisa.
se teve uma barreira que nos separou, ou um sotaque que nos coloca diferente, ou a ideia de que um tem praia e o outro não, isso é uma coisa muito pequena para se pensar e se imaginar como sendo diferente, ou superior ou inferior àquele que nós estamos colocando. Vai vendo qual é que é a onda. E aí, velho? E aí o Espírito Santo perdeu horrores, isso é óbvio, isso é claro. E outra coisa que ele faz na época é que ele vai expulsar os jesuítas. O Marquês de Pombal cresceu o zoião em cima das grandes fortunas dos jesuítas. Ah, por quê? Porque ele começou a ver que esse camarada ele era um iluminista. E iluminista é anticlerical. Uma das coisas que ele fez foi separar a igreja de Estado. Boa parte do Estado português era loteado, ou seja, era ocupado por membros do clero católico. E nós sabemos que quando nós temos o domínio de uma religião dentro da política que gere o país, abusos vão acontecer. Ah, por quê? Porque não vai se tolerar a diferença. Não vai se tolerar aquilo que é diferente do comportamento que aquela religião que está no poder determina. Sendo ele iluminista, ele fala: se a igreja toma das coisas do espírito, da fé e da alma, ela não tem que tomar conta das coisas materiais, do dinheiro, do negócio, da terra. Olha a ideia do cara. E aí, ele afasta o clero católico que participava da alta cúpula administrativa de Portugal e passa a colocar no lugar pessoas que são formadas ou que têm conhecimento naquela área para poder exercer a função. Seria falar com você o seguinte: eu vou colocar um padre formado em teologia para dar aula de geografia, um de português, um de história, de matemática, um disso e daquilo. Formado em teologia. E encaixaram ele para dar aula. Ou você preferiria um cara de história formado em história, um cara de geografia formado em geografia, um cara de física formado em física? É isso que o Marquês de Pombal fez. E, é claro, é o ponto de vista que eu concordo. Para funções técnicas, formações técnicas. Para que tenham conhecimento, exercer a função de fato. E aí, cara, o que acontece? Ele afastou o clero católico dos negócios do Estado. Então, o clero já ficou doido, né? A outra coisa que ele fez foi que ele percebeu que na principal colônia, que era o Brasil, quem eram os caras mais ricos, que tinham as maiores propriedades, as maiores terras, os maiores lucros e não pagavam um centavo para a coroa de Portugal. Nessa época, a igreja não pagava absolutamente nada de imposto. Hoje em dia, os senhores podem dar uma pesquisada o quanto pagam, né, de impostos das igrejas no Brasil. E o que acontece? Ele ficou doido. Ué, vamos citar alguns exemplos? Vamos lá. Alguns exemplos. A maior fazenda produtora de cachaça do Brasil era uma fazenda jesuíta. Essa fazenda jesuíta era aqui no Espírito Santo. Era ali em Viana. Pode crer? A maior fazenda produtora de mandioca, que era a base da alimentação, principalmente da escravaria da população pobre da época, que é mandioca, abóbora, milho, né, que vai virar canjiquinha, fubá, angu. A maior produção de mandioca era em São Mateus. São Mateus, aqui no Espírito Santo, era uma fazenda jesuíta. O maior prédio do Espírito Santo era o Palácio Colégio Santiago, hoje Palácio Anchieta, jesuíta. O próprio nome do cara que eu acabei de citar, jesuíta. Agora você vai ficar mais chocado ainda. A maior fazenda produtora de gado do Brasil, com quase 30 mil indígenas em missões jesuíticas, chamado lugar Sete Povos das Missões. Eram 7 aldeias, 7 missões jesuíticas, com cerca de 30 mil indígenas. Se tem 7 missões, quer dizer que são 7 missões jesuíticas com jesuítas administrando, que não só catequizavam esses indígenas, mas também exploravam o trabalho desses indígenas e os utilizavam também na criação de gado. Essa era a maior fazenda de gado do Brasil. Tinha aproximadamente 700 mil cabeças de gado. Com 700 mil cabeças de gado, você não precisava estar vendo essa aula agora, não, cara. Não precisava nem estudar. Hoje de manhã eu falei, você poderia fazer uma veterinária, você poderia fazer uma economia, né? Para poder entender dos seus negócios, mas não precisa fazer nada. 700 mil cabeças de gado. Você coloca os camaradas que vão lá, seus engenheiros agrônomos, os veterinários, para você ficar só observando qual é que é, e fica acima, só vendo. Eu faria veterinário, porque eu gosto dos bichos. E eu faria também um negócio aí na administração, porque é bom saber administrar bem o dinheiro. Agora eu ia fazer medicina, engenharia, mecatrônica, psicologia, o quê? Eu ia ver os boi.
Ah, por quê? Você imagina que cada boi desse aí engorda de 2 a 5 quilos por dia. Já imaginou 700 mil boi engordando só 1 quilo por dia? 700 mil quilos de carne? Ah, começa a fazer conta que dá vontade de você nem assistir essa aula mais. É muita grana, muita grana. E aí? E aí ele cresceu o zoião e quer tomar, mas não pode tomar assim, né, cara? Falar, pô, tomei porque eu cresci o zóio. E aí ele vai e arruma o álibi, a justificativa. O Sebastião José de Carvalho e Melo, também chamado de Marquês de Pombal, vai afirmar que os jesuítas tramavam para assassinar o rei e fazer o Brasil virar uma colônia da Igreja Católica. Ou seja, acusou os jesuítas de regicídio, tentativa de assassinar o rei, Dom José, aquele que tinha ideia Melelé, e fazer o Brasil virar uma colônia católica. E aí? E aí, como naquela época, você era culpado até se provar inocente, até você provar que focinho de porco não é tomada, os jesuítas foram presos e expulsos do Brasil. E o Marquês de Pombal se apoderou de todas as posses dele em prol do fortalecimento econômico e crescimento do Império Português. Onde? E aí? E aí que a Espanha achou a ideia tão legal que copiou e mandou os jesuítas embora também. E aí ficou sem ter ninguém aqui? Não, tem uma galera aí. Beneditino, franciscano, agostiniano, dominicano, é um monte. Os jesuítas que foram embora. Eles eram a maioria, isso é certo. E tiveram duas coisas bem negativas que aconteceram. Quando os jesuítas foram embora, e os jesuítas eram os principais protetores dos indígenas, como assim diziam, e os colonos ficavam loucos, né? Porque falavam que era protetor nada, que os jesuítas tinham fazendas imensas e quem trabalhava na fazenda deles eram os indígenas. Quem criava o gado para ele eram os indígenas. Quem buscava as drogas do sertão, guaraná, cacau, cupuaçu, castanha, a época que ia ter e ia colher, eram os indígenas. E aí os colonos ficavam doidos, que falavam assim, vocês têm essas fazendas imensas, com esse montão de gente trabalhando de graça aí, e eu não posso usar os caras para poder trabalhar para mim? Aí os jesuítas falavam, não, mas eles estão trabalhando para mim, mas eu estou ensinando o cristianismo para eles. Estou catequizando os caras. Você não. Você quer só explorar ele, vender ele como escravo. Essa era a ideia batida na época. É desse tipo que eu estou te falando aqui. E aí? E aí o povo brasileiro, tosco como um só, mesmo sabendo que existia uma lei que proibia a escravidão no Brasil, de indígenas, quando os jesuítas foram embora, foram como se tivesse desligado essa câmera e falando assim, não tem? Aquela galera que se não estiver filmando comete o ilícito? Então, os jesuítas foram embora, liberado, vamos escravizar os indígenas e partiram para cima dos caras. Foi um genocídio, velho. Foi uma escravização numa escala inenarrável. Tanto é que o Marquês de Pombal chegou e falou, vocês estão viajando? Não é porque os jesuítas foram embora que pode escravizar indígena, não. Continua proibido. Para tentar melhorar a situação, eu vou incrementar o tráfico negreiro para ver se chega mais escravo africano um pouco mais barato, sacou? Mas ferrou em número de indígenas que passaram a ser escravizados. Sem contar que eram os caras que faziam a educação dos filhos dos colonos. Agora, quem vai fazer a educação do filho dos colonos é o próprio Estado. E aí é do Estado. O Estado que tem que fazer a educação, não é a igreja. Beleza. Mas o Estado tinha escola, tinha gente, tinha professor suficiente para fazer isso? Não tinha. Então, você vê que desde o começo, quando fez a educação, sempre foi manipulada no Brasil, ou foi por um grupo econômico, ou foi por um grupo do governo, ou foi por um grupo religioso. Escolas autônomas mesmo, livre de pensamento, tal e coisa, isso é uma coisa muito moderna no Brasil. E eu posso te falar que livre mesmo, é raro, tá, velho? A não ser que você seja um professor da Universidade Federal aí, que você passou no concurso, e aí você vira o imortal, que você pode falar o que você quer, o que bem entender. Porque é punk. Vocês estão ligados do que eu estou falando. E aí, o que vai rolar? Outra situação complicada dele. Ele foi lá, meu camarada, e essa aí pegou no bolso da galera. Foi a derrama. O que foi a derrama? Esse camarada falou o seguinte, ó. Na época, supõe vocês aí, V1 e V2, vocês são mineradores. Todos vocês exploram ouro. E todos vocês têm que levar o ouro lá na casa de fundição. Você já viu isso com o Celon. Não pode mais usar o ouro em pó, pipita, ou pedrinha, ou cascalho. Não pode. Aí você leva o ouro para a casa de fundição. Lá na casa de fundição, o ouro vai ser fundido. Aqui, ó, viram uma barrinha. Fundido, transformado em barra.
selado, recebe um selo para dizer que já cobrou o imposto e retira esse imposto, ó, a quinta parte, beleza? Aqui os 20% e aqui a barrinha que agora é sua, que você pode levar para casa. Então, todo o ouro é levado para casa de fundição, em pó, pedrinha, pepita, cascalho. Ele vai ser fundido, transformado em uma barra, selado e quintado, beleza? Aí, o que acontece? Todos vocês pagam impostos, pagam o quinto, beleza? No final do ano, a casa de fundição ia somar todos os quintos que vocês pagaram. A soma anual de todos os quintos pagos tinham que totalizar, no mínimo, 30 arrobas, ou seja, 450 quilos naquela época, beleza? Então, todos vocês são mineradores, todos vocês exploram ouro. Se você explorou 1 grama, 200 gramas ou 3 quilos, não importa, paga o quinto. No final do ano, a casa de fundição soma todos os quintos que ela arrecadou. Tem que bater a cota, que naquela época chamava finta. Tem que bater a cota. Qual que é a finta desse ano, Rondinelli? A finta são 30 arrobas, 450 quilos. E aí, Rondinelli, batia a cota? Sempre bateu, sempre. Sempre somava os quintos, dava mais de 450 quilos por ano. Aí chegou esse Marquês de Pombal. Marquês de Pombal deu uma volta na região mineradora. Uma volta. Saiu de lá e falou assim, pode elevar a finta de 30 para 100 arrobas. Ou seja, de 450 quilos, eu quero que esses caras me entreguem 1.500 quilos por ano. É isso aqui, ó. Para você que está viajando na maionese, eu fiz aí um quadro explicativo. Olha que beleza. Antes do Pombal, a soma dos quintos, pagos anualmente, tinham que dar 30 arrobas ou 450 quilos. Chegou o Marquês de Pombal, ele elevou a finta, ou seja, a cota anual, para 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos. E aí? O povo vai reclamar horrores. Triplicou, mais do que triplicou o imposto. E aí? E aí que a galera vai chorar horrores, né? Vai chorar, vai falar que é um absurdo, que não ia conseguir pagar. E não conseguiu? Claro que conseguiu. Vários e vários e vários e vários anos seguidos, a cota era batida. Só que chega um momento que você sabe que o ouro é um recurso mineral findável. Não vai juntar o ouro com a ouro e fazer ourinhos. O que acabou acontecendo é que chegou um momento que o ouro começou a escassear. Aí, esse ano passado, conseguimos 1.500. Beleza, batemos a cota. Só que nesse ano, estamos em crise. 1.400 quilos, faltaram 100. Ano que vem, continuou a crise. 1.300 quilos, faltaram mais 200. Ó, só no exemplo que eu dei, a galera está devendo 300 quilos para Portugal. Aí Portugal escolhia um belo dia, que você não ia saber qual é que era, que quando você acordasse, a sua vila estava cercada pelos soldados portugueses, que iriam entrar em casa por casa para poder levar o que você tinha de riqueza até completar os 300 quilos que faltavam para Portugal. Onde cercava a vila, entrava em casa por casa e levava tudo que tinha até completar os 300 quilos do exemplo que você deu? É. E como que eles sabiam quando ia completar 300 quilos? Eles não sabiam. Então, eles faziam o quê? Levavam tudo. E aí vem a parada agora. O nome é derrama, porque, claro, quando invadiam sua casa para levar tudo que você tinha de algum valor, você ficava doido e resistia. E ele metia porrada na sua cara se não te desse um tiro. Se derramava sangue. Quando você fala disso, você deve imaginar o quê? Quem mais perdeu? Quem mais ganhou? Como é que foi a parada? Quem mais perdia era rico? Quem mais perdia era pobre? Quando acontecia uma derrama? Cobrança dos impostos atrasados. Quando a soma anual dos quintos não atingirem 1.500 quilos. Aí que tem a derrama. Bateu a soma 1.500 quilos, não tem derrama. Não deu 1.500 quilos, cerca a cidade, entra em casa por casa e leva o que tem de valor até bater a conta. Quem mais perdia, rico ou pobre? Ah, são os pobres. Pois é, os pobres são gente boa, são sofridos, mas eles não são que vão perder mais, não. Porque são pobres, não tem o que perder. Mora num barraco de pau a pique. O fogão é 2 tijolos, são 2 tijolos. A cama é palha jogada no chão. Ele tem o que para perder? Agora, se vai na casa do rico, ele tem o quê? Na casa do rico tem joia, tem porcelana, tem tecidos finos, tem dinheiro, tem ouro. E aí você compreende isso um pouco mais ainda quando você vê assim,
Maior movimento revolucionário de Minas Gerais é a Inconfidência Mineira, que nunca aconteceu na vida real, ficou só na vida da ideia. A Inconfidência Mineira, que pretendia separar o Brasil de Portugal, era liderada por qual categoria social? A elite. Qual que era o principal motivo da Inconfidência Mineira? A derrama, justamente aquela elite que era mais prejudicada. Sacou? Viu como é que ficou fácil? E aí, vamos agora à parte final, nesses 10 minutos que nos faltam para acabar essa aulinha. O que vai acabar acontecendo é o quê? Você viu comigo aquele mapinha que o Brasil era dividido em duas partes. Só que você viu comigo em aulas passadas que nós ocupamos uma galera de parte que não era nossa. E agora? O que tem que se fazer? Como que nós vamos fazer esses problemas serem resolvidos? E tinham problemas não só no sentido leste-oeste, tinham problemas também no sentido norte-sul. Porque se o Tratado de Tordesilhas era vertical, onde é o meu limite aqui para cima? Onde é o meu limite aqui para baixo? O Brasil tinha que resolver questões de fronteira, Brasil não, né? Portugal, tinha que resolver questões de fronteira com a França, na medida em que Portugal era dono do Brasil e a França era dona da Guiana. O Brasil, Portugal, tinha que também resolver questões com relação ao sul, onde não sabia onde era o território espanhol e onde era o território português. E como na época quem coloniza é dono, o que vai se levar em consideração é o uti possidetis ita possidetis, quem possui de fato possui de direito, ou seja, quem coloniza é dono, foi declarada a seguinte coisa: ó, tem português governando tal lugar, tem português ocupando tal lugar, então território de Portugal. Tem espanhol ocupando tal lugar, então território da Espanha. E o que acaba acontecendo? Esses países começam a se agilizar para poder ocupar territórios. Aí, ó, a parada que eu quero te dizer. Sobre os tratados e limites, são vários e vários tratados, são dezenas e dezenas deles. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para servirem de amostragem, para vocês verem como os tratados vão em volta, como que as coisas que você acha que vão ser perenes se modificam. Não precisa de você aprender cada um desses tratados, porque isso não cai em prova nem em vestibular. Você tem que saber com que é baseado os tratados, que é baseado nisso aí, ó. Uti possidetis, ita possidetis. Quem possui de fato, possui de direito. Ou seja, quem coloniza é dono. E com base nisso, o tratado mais importante que nós temos que saber é o Tratado de Madrid. Pronto, acabou. Ah, por quê? Porque são dezenas e dezenas de tratados. E em toda a história do Enem só caiu isso uma vez. E caiu quem? Tratado de Madrid, que é o que a gente vai ver. Beleza? Aí olha só os caras como são espertos. A colonização portuguesa vinha do norte para o sul, beleza? Aí a Espanha foi lá e pensou assim: para eu embarrear os portugueses, eu vou meter uma colônia no meio do caminho. Aí a Espanha foi lá e criou a colônia de 7 povos das missões. Aquela que eu falei agora mesmo, que tinha 7 missões jesuíticas, 30 mil indígenas, 700 mil bois, beleza? Aquelas eram missões jesuíticas criadas no Rio Grande do Sul pelos espanhóis. Então, inicialmente, quem ocupa essa faixa do interior do Rio Grande do Sul não são os portugueses, são os espanhóis, são os gaúchos, os gaúchos, beleza? E aí, quando você vê, Portugal faz o quê? Então, olha só, a minha mãozinha aqui que você vai entender. Os portugueses estão descendo, beleza? E aí a Espanha vai lá e mete uma colônia no meio do caminho, que é 7 povos das missões, Rio Grande do Sul. Os portugueses não poderiam passar, mas português é danado. Ao invés de fazer, não podia fazer isso, ele fez o quê? Ele deu a volta e montou uma colônia aqui embaixo, ó, que é qual colônia? Colônia do Santíssimo Sacramento, hoje Uruguai. Ó, então quer dizer quem ocupa inicialmente o interior do Rio Grande é a Espanha e quem ocupa inicialmente o que hoje é Uruguai é Portugal. É. E aí nesses tratados, esses territórios vão indo e vindo para um e para outros. Por exemplo, por que todo mundo disputava essa região? Porque era uma região que tinha muito ouro, tinha muita prata, os rios são navegáveis, as terras são férteis, as planícies são imensas de pastagem para fazer pecuária. Então, todo mundo quer estar nessa região, sacou? E aí, se você for ver, olha nesse mapinha. Esse mapinha é o foco do final dessa aula. É a parte que cai. Esse mapinha está configurando principalmente o tal do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é esse contorno vermelho escuro que você vê. Por que ele é o mais importante? Só de você olhar o mapa você percebe. Não só porque ele se baseou no uti possidetis, quem possui de fato possui de direito, mas porque ele vai dar a nossa quase atual configuração territorial. Por isso que ele é o mais importante. E aí, olha só, a parada que eu te falei.
da Espanha tentar embarrear o avanço português e de Portugal dar a volta. Como os portugueses estavam em direção ao sul, olha no mapinha que os espanhóis criaram 7 povos das Missões, ó, que é o Rio Grande. Aí os portugueses deram a volta e criaram uma colônia mais ao sul ainda. Tá vendo que em frente de Buenos Aires está escrito Colônia de Santíssimo Sacramento. Colônia de Sacramento é a colônia de Portugal. Aí eles ficaram disputando essas terras em vários tratados. O Tratado de Lisboa reconhece a posse de Sacramento por parte de Portugal. A Espanha reconhece. O Tratado de Utrecht, de 1713, resolve a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, resolveu até hoje, é o Rio Iapoque. Tratado de Utrecht de 1715. Olha lá, a Espanha devolvia a colônia de Sacramento a Portugal. Pô, mas o Tratado de 1681 não havia reconhecido que era de Portugal? Como é que agora devolve? É porque de 1681 até 1715, a Espanha mudou de ideia. Não reconheceu a posse de Portugal sob Sacramento e invadiu. E devolve agora, em 1715. Por isso que eu falei que é complicado, porque vai e volta, vai e volta. E prova, história de vestibular, não é para cobrar essas indas e vindas e anulamentos. E aí o mais importante, ó, Tratado de Madrid, se baseou no uti possidetis ita possidetis, quem possui de fato possui de direito. O principal advogado que liderou esse processo foi Alexandre Gusmão, nunca perdeu uma causa em relações internacionais, o cara era massa. E sem contar ainda que ele fez o quê? Olha só, vocês concordam que o Rio Grande do Sul está muito mais próximo da colonização dos portugueses e que a colônia de Sacramento está muito mais próxima da colonização dos espanhóis? Então, eles invertem os donos. A colônia de 7 povos era da Espanha. Agora passa a ser a de Portugal, porque está mais próximo dos portugueses. A colônia de Sacramento era de Portugal. Mas agora passa a ser da Espanha, porque está mais próximo da colonização espanhola. Trocaram de terra, beleza? Só que o negócio são as monarquias trocar de terra. A outra coisa são os povos que moram num lugar aceitarem a troca. Os 7 povos das missões, os jesuítas e os indígenas não aceitaram. E aí? E aí foi um massacre. O exército luso espanhol desembarcou lá, os jesuítas usaram os indígenas para poder defender o território, vão ser massacrados, genocídio completo. As 700 mil cabeças de gado vira rango, fora aquelas que fugiram para a mata e se tornaram gado selvagem. E aí, ó, Acordo do Pardo anula o Tratado de Madrid. Onde, mas você não falou que o Tratado de Madrid era o mais importante, ele foi anulado. Calma. Tratado de Santo Ildefonso. Portugal fica com Santa Catarina, uma beiradinha do Rio Grande do Sul, e a Espanha fica inteiramente com Sacramento e 7 povos. Ah, meu pai, olha agora a La Chabaluga. Tratado de Badajoz. Confirma o Tratado de Madrid. Ah, Rodinelli, agora eu entendi que o Tratado de Madrid é o mais importante. Ele foi baseado no uti possidetis e deu a nossa quase atual configuração. Ele já foi anulado pelo Acordo do Pardo, mas ele foi confirmado no Tratado de Badajoz. Isso aí, meu velho. E aí, como que nós ocupamos de fato a terra? Invadindo. Invadindo. Entrada, bandeira, pecuária, ação jesuítica, forte militar. Como que nós fizemos isso se tornar nosso? Através dos tratados. O mais importante, o Tratado de Madrid. E aí, terminamos a nossa aulinha. Show de bola, faltando 1 minutinho para você poder ingressar na próxima. Vou deixar essa aula gravada, beleza? Ela ficou maneira. Dúvidas que vocês tiverem, os senhores podem me acionar por os contatos que você sabe no WhatsApp. Correções desses exercícios, desse capítulo, estarão disponíveis em breve. E semana que vem nós teremos um plantão Tira Dúvida. Guarde suas dúvidas e nos encontramos semana que vem. Beijo, tchau para vocês, até mais.